A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, seja bem-vindo a mais um programa Semeando para a Vida Eterna. Este é um programa da Igreja Presbiteriana de Lages. A Igreja Presbiteriana de Lages fica na rua Falso de Souza, número 353, no centro de Lages. Nós somos a igreja evangélica mais antiga de Lages. Estamos trabalhando aqui na nossa cidade há mais de 100 anos e como igreja autônoma organizada, há 66 anos nós completamos aí em 2023. Os nossos trabalhos principais são aos domingos, às 9 horas da manhã, um culto, logo depois a escola dominical e à noite também nós temos um outro culto ao Senhor. Você é convidado para estar conosco. Pela manhã nós temos salas da escola dominical, onde você vai poder conversar, vai poder tirar suas dúvidas, vai aprender mais da Bíblia de uma forma mais interativa. E à noite nós temos o nosso culto. Durante a semana também nós temos outras atividades. Venha estar conosco. Vamos ouvir uma palavra dos nossos patrocinadores? Clínica Médica e Odontológica Vida Nossa. Situada no centro de Lages, conta com a especialista em ultrassonografia, doutora Vanessa Gerber, nos atendimentos de ultrassom geral, músculo esquelético, obstétrico e Doppler. E também com atendimento odontológico com o Dr. Fernando Gerber nos serviços de cirurgia, estética, prevenção, clínica geral e implantes. Clínica Vida Nossa, Rua Correia Pinto, número 638, Centro, em frente à Praça da Estátua do Correia Pinto. Nós acabamos de celebrar a Páscoa, e a Páscoa é sempre um momento importante para a igreja cristã. Eu costumo dizer que a Páscoa é mais importante do que o Natal. Talvez você ouça isso e deve se perguntar assim, esse rapazinho e esse pastor está ficando louco. Desde quando a Páscoa é mais importante? O Natal, a gente celebra o nascimento de Cristo, o nascimento do Messias, o nascimento do nosso Redentor. Mas na Páscoa, eu e você celebramos a morte de Jesus Cristo. Celebramos a vitória de Jesus Cristo sobre o pecado, a vitória de Jesus Cristo sobre a cruz. Aliás, deixa eu te fazer uma pergunta. Você comemorou a Páscoa? Essa é uma pergunta importante, porque numa época que a gente está vivendo de vacas magras, de dinheiro curto, a gente segura até as celebrações. Mas eu preciso fazer essa pergunta para ti. Você celebrou a Páscoa? Bom, e a pergunta que eu quero fazer para você e que talvez você se faça é: por que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário? Por que Jesus Cristo teve que morrer? A morte é sempre alguma coisa muito dura e muito dolorosa. É a separação, é o final de alguns sonhos, é o final de um relacionamento, é o final daquele momento de estarmos juntos com uma pessoa amada. E a morte de Jesus Cristo, além dessas coisas, simbolizou também outras coisas. E eu queria ler contigo hoje, com você, o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, dos versículos 3 ao versículo 4, ao versículo 5. 1 Coríntios, carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, dos versículos 3 ao 5. Diz assim para nós: Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer que podemos tirar um tempinho da nossa correria, da nossa vida diária,
para pensarmos em Ti, pensarmos em quem Tu és, pensarmos em quem nós somos e pensarmos na Tua obra por nós na cruz do Calvário. Queremos Te implorar e Te suplicar que o Senhor fale conosco, o Senhor fale com os telespectadores que estão ouvindo e assistindo esse programa. O Senhor me use para pregar a Tua palavra, Pai, e que eu seja fiel a Ti. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Por que Jesus Cristo teve que morrer? E mais uma pergunta que intriga a gente e balança o nosso coração. Por que o Filho de Deus teve que morrer? Essa é uma pergunta que faz com que a gente não entenda. Esses dias eu estava lendo com a minha esposa em casa o livro de Gênesis e na altura dos capítulos 20 aparece um momento em que Deus coloca Abraão à prova e pede para ele oferecer Isaac. Quando Isaac nasceu, Abraão já tinha 100 anos, sua esposa tinha 90. Pense num casal de idosos tendo um filho. E Deus deu esse filho para eles. E quando Isaac tinha aproximadamente 15 anos, Deus pediu para que Abraão oferecesse em sacrifício. A gente vai entender melhor isso lá em Hebreus, quando o autor de Hebreus fala por que Abraão é chamado do pai da fé. Por que Abraão foi chamado daquele que é exemplo para mim e para você. E aparece ali dizendo que Abraão tinha tamanha fé que queria que, mesmo que Isaac fosse morto e oferecido em holocausto, queimado para agradar a Deus, Deus teria poder para ressuscitá-lo. Abraão chega no lugar que estava planejado, deixa os seus servos, seus empregados no pé do cume e sobe a montanha. Quando eles começam a subir a montanha, Isaac faz uma pergunta. Pai, nós temos aqui a lenha, está aqui comigo nos meus ombros, temos o cutelo, temos o fogo. E ele fala, aonde está o animal? E Abraão se vira para Isaac e fala assim, Deus proverá. Quando estava o altar pronto, Isaac e Abraão estavam quase pronto para oferecer o seu filho, para matar o seu filho, Deus fala e não permite que Abraão faça isso e providencia ali um cordeiro para morrer no lugar de Isaac. Essa prova de fé, essa prova de obediência foi agradável a Deus. Deus ficou feliz com isso. E o que acontece a partir daí? Nós vemos que Deus não se agrada de sacrifícios nossos. Como assim, pastor? Há muitas religiões antigas de outros povos que os pais ofereciam seus filhos em sacrifício aos deuses da época. Moloque é um desses e ele aparece no livro dos reis. Foi para ele que Acabe ofereceu seus filhos. Acabe era um homem muito mau. Não obedecia a Deus e não temia a Deus. Deus nunca pediu isso e Deus nunca se agradou disso. Mas Deus quis moer o seu filho. Deus quis moer a Jesus Cristo. Deus quis que Jesus Cristo morresse por mim e por você para nos libertar do pecado e nos salvar. Talvez você ouça isso e pense assim, que loucura toda essa? Mas é isso que o apóstolo Paulo fala que motivou a morte de Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. A palavra de Deus diz que eu e você não podíamos nos redimir, eu e você não poderíamos nos limpar, eu e você não poderíamos nos transformar, eu e você não poderíamos pagar as nossas dívidas que tínhamos com Deus. Dívida por quê?
Por causa da nossa mania de querer mandar em nós mesmos, por causa da nossa mania de querer resolver as coisas do nosso jeito, por causa da nossa mania de sermos teimosos. E entra aquele velho ditado que a gente ainda usa: nós gostamos de dar cabeçadas. Pastor, gostar de dar cabeçada é isso. Nós gostamos do erro, nós gostamos de nos dar mal. E isso faz com que a nossa vida seja uma vida difícil. Mas Deus nos amou e quis nos reaproximar. Deus nos quis tirar dessa rebeldia. Deus quis pagar uma dívida que era com Ele mesmo. Porque se Deus é amor, Deus também é justiça. Se Deus é graça, Deus também é santidade. E Ele tinha que satisfazer isso. E Ele envia Jesus Cristo para morrer por mim e por você na cruz do pecado. Na cruz do Calvário. Na realidade, eu e você que deveríamos estar dependurados ali. É por isso que Jesus Cristo, ao morrer, e um pouco antes de morrer na cruz do Calvário, ele fala: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Será que Deus estava longe de Jesus Cristo naquele momento? Quando nós vemos a palavra de Deus, nós entendemos que não. Mas Jesus Cristo sentiu ali o peso dos nossos pecados e sentiu ali a ira de Deus. Jesus Cristo teve que morrer para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. Jesus Cristo teve que morrer para que eu e você pudéssemos ser transformados. Jesus Cristo teve que morrer para que eu e você não morrêssemos eternamente e nós vivêssemos longe de Deus eternamente. Porque os nossos pecados faziam isso. Mas Ele, na sua graça, na sua redenção, no seu amor, nos quis se aproximar dele. E a gente vê aí, parece, que o apóstolo Paulo lembra isso para aquelas pessoas. Lembra isso para o povo de Corinto, porque o povo de Corinto era um povo que tinha crescido no Evangelho, tinha sido convertido, abraçaram a fé com muita alegria, mas começaram a cada um inventar alguma coisa, colocar alguma coisa própria, sua, na cabeça. E isso fez muito mal para eles. E o apóstolo Paulo agora começa a corrigir e mostrar para eles da importância da morte de Jesus Cristo. Sem a morte de Jesus Cristo, sem a Páscoa, quando nós celebramos a morte de Jesus Cristo, nós ainda estaríamos longe de Deus. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, por isso que eu falei de Abraão lá no passado. Ele veio para nos salvar e para tirar o pecado de dentro de nós e da nossa vida. Mas o apóstolo Paulo continua aqui dizendo que esse mesmo homem que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, Jesus Cristo, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, foi ressuscitado por Deus. O apóstolo Pedro fala isso no seu discurso em Atos 2. Jesus Cristo, o qual foi ressuscitado por Deus, pelo poder de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer isso também da mesma forma lá em Filipenses, dizendo que o mesmo poder que Deus usou para ressuscitar o apóstolo Paulo, para ressuscitar a Jesus Cristo, Deus quer usar para nos tirar do pecado e nos transformar. Mas isso mostra que o sacrifício de Jesus Cristo, que a morte de Jesus Cristo é diferente da minha e da tua. Porque quando a gente morre, infelizmente, a gente não ressuscita agora. Para quem crê em Jesus Cristo, a ressurreição haverá no dia que Jesus Cristo voltar. Mas antes disso não tem como. Nós precisamos entender que Jesus Cristo não está lá naquela tumba onde milhares e milhões de pessoas vão visitar todos os anos. Ele não está lá em Jerusalém, no Gólgota. Jesus Cristo está à direita de Deus.
Isso é tão importante porque diferencia o Evangelho de qualquer outra religião. Porque a maioria das religiões dizem que nós buscamos a Deus com os nossos esforços, buscamos a Deus com os nossos rituais, através dos nossos pensamentos, mas o Evangelho, a fé cristã, é diferente. O Evangelho fala que não são as coisas que eu faço, não são as minhas ações, não são aquilo que eu coloco que o meu esforço que vai me levar até Deus, mas o Evangelho fala que Jesus Cristo desceu ao mundo, tomou forma de homem e se fez um de nós. Isso é tão maravilhoso que demonstra que ele, sendo verdadeiramente Deus, o seu sacrifício foi aceito e ele ressuscitou ao terceiro dia. Talvez para você seja uma loucura, mas isso mostra a diferença da fé cristã, do Evangelho, para outras religiões. Eu fico pensando aqui em algumas religiões populares no Brasil. E com isso eu não quero chamar briga, eu só quero pontuar e colocar as diferenças. Talvez você seja uma pessoa que tenha um sentimento e tenha um fundo de vida espírita. E talvez você já tenha lido o Evangelho segundo Allan Kardec, segundo os pensamentos de Allan Kardec. Talvez você já tenha até disposto a se aprofundar nisso e creia nisso. Mas eu quero lembrar uma coisa para você. Allan Kardec, a pessoa que disse que ouvia o espírito de Allan Kardec, morreu. E seu corpo continua sepultado. O de Jesus Cristo não, demonstrando que ele era verdadeiramente o Messias, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Se você for um budista, a gente estuda sobre Buda, estuda sobre os ensinamentos dele, aprende sobre isso, mas logo depois a gente vê que o corpo de Buda ainda está lá, onde ele foi sepultado. Apesar de toda a sabedoria que ele dizia ter, apesar das viagens e tudo mais, continua lá. Se você pegar outra religião, Maomé, que foi considerado um grande profeta para os islamitas, o corpo de Maomé continua lá também. A gente começa a ver e perceber que nenhum deles tem o poder para transformar o homem, mas Jesus Cristo tem. E o apóstolo Paulo termina aqui dizendo que não só ele ressuscitou ao terceiro dia, mas como ele apareceu a outras pessoas também, a Cefas e a outros. Nós temos alguns discípulos de Jesus Cristo que não têm nome, mas aparecem que estavam indo para o caminho de Emaús, para a cidade de Emaús, logo depois do sepultamento de Jesus Cristo. Eles até ouviram falar que Jesus Cristo ressuscitou, mas esses homens estavam tão tristes, estavam tão cabisbaixos, estavam tão sofridos, que eles não ouviram e não entenderam direito o que Jesus Cristo tinha falado. Mas Jesus Cristo aparece com eles, fala com eles, bate um papo com eles, os consola. E quando Jesus Cristo conversa com eles, eles falam assim, depois que Jesus Cristo sumiu de repente, porque eles chegaram numa estalagem, foram comer, ele dividiu o pão e partiu o vinho, e eles perceberam agora quem era Jesus. Mas Jesus Cristo, de um momento para outro, some. E esses homens falam assim, enquanto ele nos falava, não nos ardia o coração, Jesus Cristo veio também para consolar aqueles que estão quebrantados, aqueles que estão tristes, aqueles que estão destruídos. Por que Jesus Cristo morreu? Porque ele precisava morrer
para que eu e você fôssemos libertos do nosso pecado. Porque Jesus Cristo ressuscitou para que o seu sacrifício realmente demonstrasse que foi aceito por Deus e que nós agora somos salvos. Se você crê em Jesus Cristo, você é salvo. Porque Jesus Cristo veio para consolar e aquecer os nossos corações. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te implorar e te suplicar que o Senhor fale conosco, que o Senhor guarde essa mensagem no nosso coração e que a cada dia a gente possa crer em Jesus Cristo, Pai. Nós sabemos que muitas pessoas tentam dizer que há outras soluções para o homem e para o pecado, mas quando nós olhamos para a Bíblia e olhamos para esse mundo, nós só podemos perceber uma solução, que é Jesus Cristo, Pai. Faz com que nós creiamos, faz com que nós vivamos, faz com que nós tenhamos a certeza, Pai. Quero te implorar que o Senhor abençoe, Pai, quem está ouvindo agora essa mensagem, quem está assistindo esse programa. Que o Senhor, Pai Santo, dê alimento espiritual para ele, que ele possa ouvir e gravar essa mensagem. Também queremos te implorar e te suplicar. O Senhor abençoe, Pai, e cuida, Senhor Deus, na vida daquelas pessoas que estão passando por tribulações, por problemas na vida que parece que não há mais soluções. Que o Senhor abençoe, Pai. Abençoa aqueles que estão enfermos, abençoa aqueles que estão passando por problemas emocionais, abençoa aqueles que estão passando por desemprego, abençoa aqueles que estão passando por problemas familiares, Pai. Que a Tua boa mãe seja com eles. Abençoa a nossa cidade, Pai. Precisamos da Tua bênção, porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Abençoa o nosso estado, o nosso país, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Quero convidar você para continuar vendo a programação da Nova Era TV e que você também venha nos visitar. Rua Fausto de Souza, número 353. Deus te abençoe. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo coração. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo
trabalho